a porção da Brit Hadashah, que nós estudamos essa semana, ela iniciou Marcos capítulo 1, do versículo 1, e essa porção da Brit Hadashah, ela foi até Marcos capítulo 6, versículo 6. Foi o texto que nós estudamos essa semana da Brit Hadashah, do Novo Testamento. E chamou a minha atenção no momento em que eu comecei a ler acerca da parábola do semeador, que está lá no capítulo 4, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, houve: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Até aqui. Ao ler sobre a parábola do semeador,
eu fiquei pensando acerca da terra, do solo, aonde essa semente que o próprio Yeshua explica é a palavra de Deus, é a instrução de Deus, é o caminho de Deus. Mas nós vemos aqui 4 tipos de solo, de terra, de locais diferentes. E a grande questão que vem a mim é que tipo de solo, que tipo de terra, que local eu tenho sido para a palavra de Deus. Porque somente compreendendo que tipo de terra eu sou, que tipo de solo eu sou, se eu tenho sido um solo fértil ou não, se eu tenho sido uma terra estéril, que tipo de terra eu tenho sido, que tipo de local tem sido a minha vida, essa terra, como ela tem reagido à semente que tem sido derramada sobre ela e lançado nela. E quando eu vejo e olho e penso acerca da terra, do solo, eu penso na criação. Porque lá na criação, no princípio de todas as coisas, eu fico parando e tentando compreender. Imagina como era a capacidade daquela terra lá no princípio, sem nenhum tipo de contaminação, sem nenhum tipo de influência climática totalmente deformada pelo homem, que hoje nós vemos por aí um desequilíbrio total, mas uma terra plena, fértil, virgem, e ao mesmo tempo com todo um clima ao seu redor favorável a ela, tudo pleno, tudo perfeito, tudo bom. E eu fico imaginando a capacidade e o poder presente naquela terra criada pelo Eterno. E diz logo no início de Gênesis que Deus criou o céu e criou a terra. Imagina que terra bela era aquela, que terra perfumada devia ser aquela. E o poder e a capacidade presente naquela terra era tão grande que já no versículo 9 diz assim: disse também Deus, ajuntem-se águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Agora o Eterno faz com que aquela terra criada por Ele surja e apareça agora em meio ao mar, em meio às águas. E assim se fez, e a porção seca chamou Deus terra. E viu Deus que isso era bom. A partir daqui nós vemos que essa terra havia nela um poder de produtividade. E já no versículo seguinte, no versículo 11, a partir do surgimento da terra pela mão do Criador, por obra do Criador, ela começa a produzir relva, ervas que davam semente, árvores frutíferas, e a terra agora começa a produzir por obra, pelo movimento de Deus. Você vê aqui que em toda a criação um movimento do Eterno, o Eterno movimentando a água e o Eterno movimentando a terra, trazendo um movimento em meio à criação. Todo o movimento nessa terra produtiva partia de Deus. Como está essa terra chamada eu? Como está a minha terra? Será que eu tenho sido movimentado pelo Eterno? Porque só produziremos se formos uma terra trabalhada e movimentada pelo Eterno. E começa agora na criação, diversas coisas vindo à vida, produzindo vida a partir da terra, até que você chega à própria criação do homem. E diz que o Eterno faz subir, olha o movimento novamente, faz subir uma neblina, porque não havia chuva até então, mas Ele fez subir uma neblina que passa pela terra.
e regou toda a superfície da terra, e aquela terra se tornou uma terra úmida, uma terra perfeita para se trabalhar. Então formou o Senhor, está lá no capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ainda diz lá no início do capítulo 2, que depois de que tudo aquilo havia sido criado, chega o sétimo dia, um tempo em que o Senhor descansa, e Ele olha agora para a terra e diz: a terra estava produzindo por si só. Quando nós deixamos o Eterno movimentar a nossa terra, ajustar a nossa terra, trazer movimento ao nosso ser, trazer a correção devida, os ajustes devidos, removendo tudo aquilo que é impureza da nossa terra e trazendo aquilo que torna a nossa terra fértil. Quando nós deixamos o movimento de Deus agir em nossa vida, quando você vê, o Eterno está olhando e a sua terra está se movimentando por si só e produzindo por si só. Que terra nós somos? Como está a nossa vida? Temos sido essa terra fértil, movimentada pelo Eterno, uma terra cheia de contaminações, uma terra que não permite nem mesmo a palavra chegar e ter acesso, a semente ter acesso. E aí nós nos deparamos então com a parábola do semeador. E quando os discípulos e aqueles que estavam ali ouvem essa parábola, com certeza eles deveriam estar trazendo à memória uma história muito conhecida deles, que era contado, e isso faz parte da tradição em todo Pêssar. Sempre que a família, e ontem nós falamos um pouco sobre isso, como nós aprendemos quando nos assentamos na mesa desse povo. Quando nós nos assentamos à mesa e observamos as tradições e a cultura desse povo que recebe da palavra e tem sido instruído, e um canal, detentores dos oráculos de Deus. E quando você vê essa família celebrando Pêssar, e você vai saber a conexão que existe entre Pêssar e a parábola do semeador. Você vê uma instrução do Senhor dada ao seu povo para celebrar Pêssar. A palavra chega ao povo, como o povo deveria agir, como o povo deveria compreender Pêssar, viver Pêssar, como o povo deveria se movimentar em Pêssar. E um determinado momento no meio da celebração de Pêssar, tem um momento que nós temos ali um homem e seus 4 filhos, e isso é relembrado. Quem são esses 4 filhos? E aí a relação com os 4 lugares aqui da parábola do semeador. O primeiro filho é chamado de o filho sábio. E esses filhos, eles vão fazer perguntas em meio à celebração de Pêssar. E o filho sábio vai fazer a primeira pergunta. E ele diz assim: quais são os testemunhos, os estatutos e as leis que Hashem, que o Senhor nos ordenou? Ele pergunta para o seu pai: quais são os testemunhos? Quais são? Ele, ao olhar para Pêssar, ele vai perguntar ao seu pai, ele quer aprender sobre Pêssar, e ele pergunta para o pai: quais são os testemunhos? Quais são as ordenanças? Quais são as leis? O que o Eterno, o que o Senhor ordenou para nós? O que Ele pede de nós? Então
você vê aqui alguém que recebe a palavra, que quer conhecer a instrução, que quer receber a instrução e seguir a instrução. Alguém que contempla todo o movimento que Deus traz a ele e deseja arduamente viver a intensidade da palavra de Deus. Esse é a terra fértil. É aquela semente que cai na terra fértil. Esse filho sábio é aquele que se coloca na posição de uma terra fértil, pronto para receber a palavra, porque está disposto a viver a instrução do seu pai, totalmente aberto para a realidade do seu pai. Por isso ele contempla a bênção, ele contempla a instrução do Eterno com uma alegria e um gozo tremendo. E quando nós nos colocamos nessa mesma posição, quando nós deixamos o Senhor movimentar a nossa terra e nos entregamos a Ele, como terra que somos, e recebemos a tua semente, a tua palavra, porque Yeshua mesmo aqui explica: a semente é a palavra, o semeador é o Eterno, é aquele de quem jorra a palavra, essa semente. E quando o filho sábio se coloca nessa posição, ele então vai começar a produzir vida. Fonte de vida irá jorrar daquele que é terra fértil. Fonte de vida vai jorrar através daquele que recebe a palavra do Eterno, a palavra do Eterno, de todo o coração, com toda a sua força, se entregando por inteiro. Por mais difícil que pareça, por mais que tentem levantar palavras contrárias, por mais que venham as aflições, por mais que venham as opressões, ele se entrega por inteiro à palavra, e assim ele é uma terra fértil, e assim ele produz vida, assim ele começa a produzir por si só. Mas tem um outro filho, além do filho sábio. É o filho simples. Quem é o filho simples? A pergunta que o filho simples faz em meio à celebração de Pêssah é: o que é isso? Essa é a pergunta do filho simples. O que é isso? Uma pergunta que me lembra muito bem quando o Eterno trouxe a provisão, o maná lá no deserto. Quando eles viram a primeira vez o maná, eles olharam e falaram: o que é isso? Manru. O que é isso? Porque era algo diferente, era algo muito novo, era algo que eles não compreendiam. Esse filho simples é como aquela semente que cai em solo rochoso. A quantidade de terra é pouca, de forma que ele não consegue produzir raízes profundas, porque está na simplicidade. Então o que eu quero falar para você, filho simples, que o Senhor quer que você se aprofunde, que você crie raízes firmes, que você vá mais fundo, que você deixe a simplicidade. Ele quer um relacionamento mais profundo com você. Ele quer que você o conheça em sua inteireza, em sua plenitude. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer estar com você. Saia da simplicidade, porque quem está nessa simplicidade, sem comunhão íntima, sem entrega total, o que acontece? Quando começa a produzir um pouco de vida, quando começa a querer iniciar algo, e você vê algo começando a brotar, vem o calor, vem o sol, e queima, e seca, porque não tem raiz profunda. Precisamos buscar
buscar raízes profundas, precisamos ter uma firmeza na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem gerado em nós. Isso precisa ter profundidade, meu amigo. Quem somos em meio a isso tudo? O que não tem raiz em si mesmo tem pouca duração. Por que alguns duram pouco? Porque não criou raízes profundas. E lhe chegando a angústia, remove ele. A angústia remove a vida daquele que não tem raiz profunda. Quando vem a perseguição por causa da palavra, quando se levantam para combater aquilo que você tem recebido do Senhor, para querer derrubar e destruir aquilo que tem sido edificado por parte do Senhor, se você não tem raiz profunda naquilo que você tem recebido do Senhor, será removido. E logo se escandaliza. Esse é o filho simples. Eu não sei aonde você vai se encaixar e vai se ver hoje aqui. Qual desses filhos, dentre esses filhos, você se vê, você se localiza, você se enxerga? O filho sábio, aquele que está saltando de alegria por tudo que tem recebido e tem, com base nisso, mergulhado e entregue toda a sua vida e toda a sua força? Ou um filho simples que está aprendendo e vendo agora tudo pela primeira vez, mas fica na simplicidade, enquanto o Senhor está dizendo: vai mais fundo, eu quero te ver ir mais fundo, eu quero ver você mergulhando, gaste o seu tempo, gaste o seu tempo. Mas tem um outro filho que faz agora uma pergunta também. Esse é o filho perverso ou iníquo. É aquele que pergunta assim: o que esse fardo significa para vocês? O terceiro filho se levanta em meio à celebração de Pêssar, em meio a algo estabelecido pelo Senhor, em meio a uma instrução do Senhor, e que vem a nós para produzir vida, para produzir libertação, para produzir revelação, para produzir conhecimento de quem Deus é. E ele pergunta: o que esse fardo significa para vocês? Nós temos já duas palavras aqui que saltam. Primeiro, ele olha para a instrução do pai e diz que aquilo é um fardo. Ele vê aquilo que vem como semente para a vida dele, para produzir vida, como um peso. Aquilo que vem da parte do pai, a instrução do pai, o caminho, a direção, para ele ver como um peso. Isso é pesado. E ele se exclui disso, porque ele diz o que isso significa para vocês. Ele não se vê envolvido, ele não se vê incluído naquela instrução. Totalmente excluído, totalmente afastado. Isso não é para mim, isso é pesado demais. Você já ouviu isso? Esse caminho que você está vivendo é pesado demais. Isso é para vocês, para mim não. E começa a busca pelas suas justificativas. Que filho é esse? Que aqui é tratado como um filho perverso, como um filho iníquo,
que não quer viver a instrução, que quer estar separado da instrução do Pai. É a semente que cai à beira do caminho. E aí diz que a esse que fica à beira do caminho, tudo aquilo que chega, rapidamente Satanás vai e remove, retira. Não produzirá vida alguma aquela terra, porque toda semente que é lançada sai. Toda semente que vai para ali é retirada, é comida, é destruído. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O filho perverso é o autossuficiente. O filho perverso é o soberbo. Ele tenta o tempo todo desmerecer a instrução, tirar o valor daquilo que o Senhor tem trazido, tem revelado, tem ensinado. E o quarto filho, a quarta pergunta que surge em meio à peça, que vai representar aquela semente que cai entre os espinhos, é o filho alienado. Qual é a pergunta que ele faz? O filho alienado? Nenhuma. Ele não pergunta nada. Alienado. Ele não sabe nem formular uma pergunta. Ele está em outro mundo, ele está fisicamente ali, mas o coração dele, a vida dele não está presente ali. Ele está apenas fisicamente. Mas é indiferente a tudo que chega. Ele não fecha a porta para aprender, mas também não dá o devido valor àquilo que tem recebido. Fica desatento, parece que tudo aquilo que tem vindo da parte de Deus e que vem movimentar essa terra dele, preparando a terra para colocar a semente, para produzir vida, como se isso nenhum valor tivesse. E uma característica muito grande do alienado é que ele se deixa se envolver muito pelas suas próprias coisas e fica devagando. Esses dias nós falamos sobre isso. Às vezes eu sento na mesa de manhã para tomar café, e aí a gente está ali naquele momento de comunhão, de conversa. De repente eu estou assim, tem o meu filho falando comigo, e daqui a pouco eles estão lanchando e eu volto. O que é isso? Estou alienado ao que está acontecendo ali, porque a minha cabeça, a minha mente está em outro lugar. Eu estou fisicamente na mesa, mas a minha mente, o meu espírito está longe. A minha alma está a quilômetros de distância daquela mesa. Presente fisicamente, mas distante de tudo que tem sido revelado, tudo que tem sido entregue. Meu amigo, qual desses você é hoje? Quem você tem sido em meio à revelação que o Senhor tem trazido nesse tempo da restauração? O Senhor tem jorrado, tem derramado grandes coisas, porque Ele quer fazer de mim, de você, uma terra fértil. Ele quer movimentar a minha vida, Ele quer movimentar a sua vida, porque Ele tem sementes para lançar, sementes que produzirão o seu fruto devido. Ele deseja produzir esses frutos, meu amigo. Só que para que esse fruto seja produzido em mim, eu preciso antes ser uma terra fértil.
Quem trabalha com jardinagem, gosta de mexer com a plantinha, sabe que na verdade a gente pode, às vezes até com poucos movimentos, a gente pode mudar toda a vida de um ambiente. Um lugar onde a gente vê que tudo que você planta, tudo que você lança semente, não nasce. Nós tínhamos um jardinzinho aqui nesse cantinho aqui. Era uma terra ruim, dura, barrenta. E por ser dura, seca, barrenta, o calor que batia ali, o sol que batia ali, fazia com que ela ficasse quente demais. Dura, quente demais, não tinha nada. Eu lembro que eu procurei ver qual é a planta que aguenta mais, que gosta, que sorri e se alegra em meio ao calor intenso. Aí davam lá, essa aqui, você planta, quando passava um pouquinho, daqui a pouco estava só os galinhos secos. Mas aí depois que comprou uma boa terra, uma terra adubada, bem preparada, bem mexida, bem movimentada, e colocaram ali, o primeiro que pegou um caroço de mamão e jogou, está lá o mamão crescendo. Por quê, gente? Uma terra fértil. Interessante que aqui a semente é a mesma. A semente é a mesma. O que muda é o quê? É o território, é o local, é a terra, é onde a semente caiu. Nós não podemos mais ficar na superficialidade, na simplicidade. Se o Senhor tem trazido essas revelações e a quantidade de revelação que tem se movido nesse tempo e trazido até nós, então Ele está querendo que você mergulhe, saia da simplicidade, avance, invista, se entregue completamente aquilo que Ele tem trazido e lançado. Valorize essa semente. Valorize o fato dela hoje estar chegando a você. Porque para essa semente hoje está sendo distribuída em nosso meio, toda a revelação que chega a nós hoje só é possível porque nos foi dado o Espírito. E para que o Espírito de Deus chegasse a nós, foi necessário que o Filho de Deus, Yeshua, o Messias, viesse e entregasse a própria vida, para que aí sim recebêssemos e fôssemos agora morada do Espírito de Deus. Não há Pentecostes sem passar pela cruz. Não há Pentecostes sem Pêssah. Para viver Shavuot tem que passar por Pêssah, necessariamente. E ali começa o ciclo. É em Pêssah que começa o ciclo. E ao começar o ciclo, não tem como viver Shavuot se você não vive Pêssah. Então o preço para que essas sementes chegassem à nossa vida hoje, e elas chegam a nós hoje porque o Eterno deseja ardentemente que os frutos dessa semente venham ser produzidos em nós. Quem é você hoje? Aquele que ao receber uma instrução do Senhor a rejeita, porque tem ela como um fardo, porque tem ela como algo pesado demais. Isso não é nada perto de todo o sofrimento que Yeshua passou. Cumprir a vontade do Eterno precisa ser um deleite, precisa ser uma alegria. E se o cumprir a vontade dele não é uma alegria na sua vida, sabe por quê? Porque você não é terra fértil. Porque você é uma terra seca, morta, sem vida.
perverso, iníquo. É isso que diz a porção. Mas o bom é que nós temos um Deus que é o melhor de todos os jardineiros, Margarida, não é você não. Nós temos um Deus que é o melhor de todos os jardineiros. Aquele que plantou com a sua própria mão o Éden. Aquele que trouxe à existência o Gan-Éden. E Ele sabe movimentar perfeitamente essa terra. E assim como movimentou na criação, Ele pode movimentar hoje a sua vida. Assim como Ele trouxe lá na criação aquele vapor e fez o vapor subir e molhar a terra e umedecer a terra, para que Ele possa a partir dali moldar o homem à forma que Ele desejar. Ele pode fazer isso hoje também nesse lugar. E aí fazer de você filho perverso, filho sábio. E aí fazer de você filho simples, filho sábio. E aí fazer de você alienado, despertar você, trazer você de volta, fazer com que você não apenas viaje, esteja presente fisicamente, mas esteja atento a cada palavra, a cada pedido, a cada som da sua voz e vivendo a intensidade dele para que você haja vida. Se isso for uma realidade em nós, não haverá história de morte. Se isso for uma realidade em nós, aquilo que está descrito na porção da Torá dessa semana também será uma realidade em nossa vida. Aonde na vida de Sara, no tempo em que a história da sua morte seria narrada, a porção e o texto é lembrado como a vida de Sara. Sabe por quê? Porque o Eterno fez ela fértil para cumprir o seu propósito. E ela cumpriu o seu propósito em fertilidade. Por isso, e eu repito hoje o que eu falei ontem, porque muitos não estavam. Por isso, os judeus, eles entendem, eles interpretam esse tempo do porquê de narrar esse momento da vida de Sara logo após a Akedah, logo após o momento em que o seu filho é oferecido como um sacrifício vivo. Porque eles dizem que Isaac, ele só cumpriu aquele propósito, ele só aceitou viver e viveu plenamente aquele propósito, aquela entrega em sacrifício, porque não era uma pequena criança, era um homem, porque Sara preparou ele, forjou o coração dele, preparou aquela terra e trouxe a semente do Eterno sobre aquela terra chamada Isaac, de forma que quando chegou o tempo, ele estava pronto para viver aquilo. Ele estava pronto para entregar a própria vida. E porque estava pronto para viver aquilo, e era uma terra fértil, porque a sua mãe o conduziu àquilo. Ele representou, tipificou, e foi um espelho daquilo que seria a história da salvação, a história de Yeshua, o Mashiach, o Cordeiro de Deus. Aleluia. E assim permitiu que o seu pai visse o grande dia. Você pode ser essa terra fértil que produz vida.
queria que você ficasse de pé, eu queria orar com você nessa noite.